Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 16 horas e 1 minuto. Estamos começando o Esporte em Debate pela Bandeirantes. Hoje um pouco mais cedo, porque a bola vai rolar às 18 horas e 30 minutos com a transmissão de Leandro Bolles aqui na Bandeirantes. Então, até às 6 da tarde, muita informação e debate aqui no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto, FM 85.3. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não é assinante do canal, seja, é de graça e você concorre a presentes. E no Fala Galera de hoje, Ponte Preta e Novo Horizontino iniciam hoje a decisão da Série A2, 18h30 no estádio Jorge Ismael de Biasi. E aí, tá bom de palpite? Qual o resultado do jogo de hoje? Ponte, Novo Horizontino ou empate? Qual é o seu palpite, você que é ponte pretano? E para os bugrinos, Jamerson no Coritiba, Regis no Guarani. Como é que você avalia essa troca? Daqui a pouco vamos detalhar mais a respeito desta negociação. Mas, apenas tecnicamente falando, como é que você avalia essa troca, a ida do Jamerson para o Coritiba e a vinda do Regis para o Guarani? Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Vamos juntos, né? Tem jornada esportiva hoje, já Leandro Bolles narra Ponte e Novo Horizontino. E vamos às pautas do programa, que hoje começou mais cedo, né? Com muita alegria. Ponte Preta e Novo Horizontino iniciam hoje. Qual é o resultado, a final, né? Da Série A2? Qual o resultado, Ponte? O que eu acho? Empate. Palpite para o jogo? Empate. Jamerson no Coritiba, Regis do Guarani. Como você avalia essa troca? Como boa, o negócio foi bom. Agora, o Guarani não confirma, né? Mas todo mundo e as informações de bastidores dão conta que o negócio está fechado. Então, tecnicamente falando, além do negócio, eu acho que também é muito bom para o Guarani. O Regis é um meia que o Guarani precisa para o Campeonato Brasileiro. Batista. Pautas do programa de hoje. Elvis projeta primeiro jogo da final contra o Novo Horizontino. Vamos ouvir também Eduardo Batista, que é o técnico do Novo Horizontino. Ele fala sobre esse duelo contra a Macaca. Vamos também aqui destacar, L dos Anjos conta com o retorno do Fábio Sanches, que cumpriu suspensão contra o 15 de Piracicaba e só não tem força máxima porque Matheus Silva segue entregue ao departamento médico. Ingressos para o duelo da volta, né? Jogo marcado para sábado, 3 da tarde. Troca para sócios. Continua até 16 horas desta quinta-feira, portanto amanhã, até às 4 da tarde. O sócio torcedor pode fazer a troca. Para isso basta uma nova contagem. Aliás, uma nova contagem será feita e os bilhetes estarão disponíveis caso
não tem a troca total, né? Os bilhetes que sobrarem serão colocados novamente à venda. Hoje, venda somente pela internet. Ontem, somente presencial nas bilheterias. E hoje, somente pela internet. Maurício não vai continuar na Ponte Preta. Após 10 anos de macaco meia, está em Chapecó para acertar contrato com a Chapecoense. O contrato dele com a Ponte Preta venceu no dia 30 de março. Portanto, a partir do dia 1º de abril, ele ficou livre no mercado. E de um salário muito alto, a Ponte não quis renovar e ele, portanto, está liberado para seguir a carreira dele. Destaque de hoje do portal carlosbatista.com.br. O último treino antes da final tem a volta do zagueiro, visita ilustre, expectativa por revanche. É só entrar no portal para ver lá notícias da Ponte Preta. E as pautas do Guarani. Novela envolvendo o futuro de Jamerson chega ao fim. Guarani não confirma. Lateral define acerto com o Coritiba e viaja amanhã para a capital paranaense para passar por exames médicos. Você saberá aqui como que foi essa negociação, valores que o Guarani vai receber e também como que fica a situação do Regis no Guarani. Após apresentar João Vitor e Matheus Bueno, o Guarani terá mais 2 apresentações nesta quinta-feira. Volante Lucas Araújo e o atacante Lucas Silva. Destaque do portal carlosbatista.com.br. João Vitor projeta disputa acirrada por vaga no ataque e aponta a principal característica. E além do noticiário dos clubes de Campinas, nós temos aqui hoje, uma vez mais, as notícias do dia, que não tem relação com os times de Campinas, mas que são notícias que merecem aqui o comentário dos nossos analistas. Santos fecha as contratações de Bruno Mezenga e Gabriel Inocêncio. Destaques do Água Santa no Paulistão. Palmeiras e Flamengo entram hoje na Libertadores com time reserva. Verdão vai enfrentar o Bolívar. Partida marcada para 21h30 em La Paz. O rubro-negro carioca entra em campo às 19 horas contra o Aucas do Equador. Messi tem grande queda de rendimento no PSG desde a Copa do Mundo. Até novembro de 2022 foram 12 gols e 14 assistências em 19 partidas. Participação direta em 1,37 gol por jogo. Após o Mundial, foram 14 jogos com 6 gols e 3 assistências, com uma média de contribuição de 0,64 gol por partida. Portanto, queda bastante significativa, né? De 1,37 para 0,64 é a situação do momento do meia Messi. 16h09, um rápido intervalo e voltamos já já. Edu Pinheiro vai contar a história envolvendo este confronto Novo Horizontino e Ponte Preta. Voltamos já já aqui na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas.
Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Paulista com a melhor equipe esportiva do interior. Nesta quarta-feira, a Ponte Preta e Novo Horizontino se enfrentam no primeiro jogo da final da Série A2 do Paulistão 2023. Às 18h30 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Novo Horizontino e Ponte Preta. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Todo brasileiro ama churrasco e festejar. Experimente os sabores da Seara e deixe o seu churrasco com muito mais requinte. Confira a linha completa de linguiça 100% carne suína com os temperos mais amados pelos brasileiros: chimichurri, alho e ervas e apimentada. Seu churrasco será uma verdadeira celebração com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 16h11, hoje o programa mais cedo, porque a bola rola às 6h30 lá em Novo Horizonte, Jorge Ismael de Biasi. É o palco para o primeiro jogo da decisão. Ponte joga hoje e volta a jogar no sábado, 15h. Ingressos esgotados. Já acabou, portanto, né, não tem mais ingresso para o jogo de sábado. E agora tem que esperar para ver se sobra aí algum ingresso do sócio torcedor. Eu falei aqui até amanhã às 16h. A Ponte vai aguardar para ver se todos os ingressos destinados ao sócio torcedor serão retirados. O que não for retirado, sócio torcedor é proprietário de cadeira vitalícia. O que não for retirado será colocado à venda, mas aí somente pela internet. 16h12 CH, para você comentar 2 casos aqui, um do Guarani e outro da Ponte Preta. O Guarani é sobre Matheus Ludic e da Ponte Preta sobre o Maurício, jogador da base que teve 4 oportunidades com ele dos Anjos e inclusive marcou um gol. O Ludic, que teve diversas oportunidades no Guarani, aí foi emprestado para o Sampaio Correia, mas já rescindiu o contrato com o Sampaio Correia. E até o Sampaio emitiu uma nota, né, dizendo que agradece o trabalho feito lá pelo Matheus Ludic no Sampaio Correia. E o Ludic já tem, como diria o Edu Pinheiro, já tem serviço, já arrumou serviço. A América do Rio Grande do Norte oficializou a contratação do lateral do Guarani. Ele pertence ainda ao Guarani. Estava emprestado no Sampaio e agora vai jogar emprestado no América do Rio Grande do Norte. Lateral vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O ala disputou 15 partidas do Sampaio Correia e contribuiu com uma assistência. Ele foi para lá, portanto, né, emprestado e disputou até agora as competições disputadas pelo Sampaio. Começar aqui pelo Ludic. E aí, CH, Guarani atrás de um lateral, não tem lateral reserva, só tem o Diogo Matheus. Provavelmente será o titular. Está atrás, está procurando um lateral para contratar. O Ludic não teria uma camisa, pelo menos, de reserva aí no time do Guarani em CH. A história do Ludic do Guarani parece um caso de Sherlock Holmes. Eu nunca consegui compreender por que esse menino nunca é valorizado pelo Guarani. Deve ter algum problema. Eu até imaginei, nós conversávamos hoje, coincidentemente, sobre o atleta
né, nos donos da bola, falávamos em off principalmente, e o atleta, né, estava no Sampaio Correia, Guarani precisando de lateral, e eu até achei que tinha relação com o Mozart, sinceramente, que não gostava do atleta. Isso acontece. De repente eu não aprecio o estilo, né? Não é perseguição que eu estou falando não, tá? Questão de, como lateral, né? De repente não preenche o Ludic aquilo que o ex-treinador do Guarani gostaria. Agora vem o Pivete, de novo ele não está inserido dentro daqueles que vão ser aproveitados. Eu fico surpreso. Eu sempre gostei muito do Ludic como profissional e como jogador de futebol, tecnicamente falando. Ele foi para o Sampaio, está indo para o América, também pode ter relação, eu não tenho informação, tá, gente? Eu estou tentando entender, mas sem entender. De repente até o atleta não gostaria de continuar no Guarani, não sei, estou deduzindo aqui. Dentro do Guarani é uma grande incógnita. Às vezes que esse rapaz jogou, a maioria deles, tirando uma média, ele mais me agradou do que desagradou. Agora o Guarani não entende assim, prestou o jogador de novo, está indo para o América, vai disputar a Série C, com certeza vai ser titular, vai jogar lá. E eu desejo todo sucesso, toda sorte no mundo, porque ele é bom profissional. Agora, se eu tenho a caneta, pelo menos no grupo ele estaria com certeza, Batista. E sobre o Maurício, jogador da base, 10 anos na Ponte Preta, ele tem 21 anos, cria, portanto, da base, não viajou com o grupo da Macaca para Novo Horizonte e, segundo informações, já estaria em Chapecó para assinar contrato com a Chapecoense até novembro de 2023. Maurício teve o seu contrato encerrado no último dia 30 de março. E ele, portanto, está livre no mercado e vai assinar contrato, né, segundo a informação de bastidor, com a equipe da Chapecoense. Isso, claro, o encerramento do contrato facilitou o negócio. A Série B está prevista para começar no dia 15 de abril. Para a Ponte, começa no dia 15. Mas outros times já estarão em ação a partir do dia 14. A Ponte começa dia 15 contra o Vitória, 18 horas. Esse jogo está na Band Nacional, TV aberta, Série B na Band. Sempre 4 jogos nos finais de semana. Sábado, 2 jogos, sempre transmissão regional, a partir de 5 da tarde. E aos domingos, 2 transmissões, uma às 3 da tarde e outra às 6 da tarde, aí em rede nacional. E aí, Maurício, a Ponte não teve o interesse na renovação do contrato dele, ficou 10 anos na base, recém-subido pelas mãos do Hélio dos Anjos, mas a Ponte não renovou e ele vai para a Chape em CH. Você já meio que explicou, né, Batista? O término do contrato, ele relaciona para mim a ida dele para a Chape. Com certeza a Ponte fez uma proposta para ele, ou não, que não agradou. Ele está seguindo outros caminhos. Eu ficaria com o atleta. Acho ele bom jogador. Teve pouca oportunidade com o Hélio pelas opções que o Hélio tem dentro do meio campo. Mas vem aí um Campeonato Brasileiro e precisa de elenco, e ele é um jogador que poderia, caso fosse desejo do treinador, que deve também ter participado dessa decisão da Ponte em não fazer esforço, entre aspas, para ficar com o atleta. Eu desconheço a história. De repente até o atleta recebeu uma proposta da Chape que quis sair. A Ponte pode até ter exercido a possibilidade de continuar com o atleta. Como eu não tenho informação, não posso afirmar. Eu posso dizer o que eu faria. Eu ficaria com o atleta sem dúvida alguma. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto do melhor self-service de Campinas, com certeza. Refeição deliciosa todos os dias. Qualidade e grande variedade de carnes, massas, vegetais e saladas. E tem também sobremesa. Deliciosas sobremesas.
e tem buffet completo e também pratos à la carte e executivos. Aos sábados e aos domingos tem o saboroso churrasco. Conheça o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, que fica na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidabã, na região central de Campinas. O ambiente é agradável, o salão todo climatizado e, inclusive, excelente espaço para confraternizações. Você quer marcar aí uma confraternização aí, né, com os seus amigos, pessoal da família, pessoal da empresa, reserve o local pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. E você pode ganhar desconto especial para o seu grupo. Grupo acima de 10 pessoas, descontos especiais. Fale com João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante. Rádio Bandeirantes. E olha aqui, o ouvinte está dizendo: a história do Ludic com o Guarani é a mesma do Jefferson com a Ponte Preta. Joga em todo lugar e não joga no clube de origem. Olha, não assinou aqui, assina a mensagem, mas final do telefone 4558. Bem lembrado e muito bem comparado. O Jefferson é um negócio que eu não consigo entender. Ele era o titular da lateral direita e o Emerson Royal, que aliás ontem esteve lá no CT, foi lá para conversar com a rapaziada e tal, e dar aquela força, né, para os jogadores da Ponte, especialmente o Matheus Jesus, que foi companheiro dele na época no time, quando ele estava no time da Macaca. Muito bem, Emerson Royal era reserva do Jefferson. E o Jefferson era o lateral titular. O Emerson Royal foi para o Atlético Mineiro, a Ponte pegou $1,5 milhão na oportunidade. E aí depois ele foi vendido para o Real Betis da Espanha por R$53 milhões. E o Jefferson ficou aí rodando pelo interior do estado, jogou em vários times no interiorzão, e a Ponte nunca convenceu nas contratações dos laterais que passaram pela Ponte. Agora não, né? Agora tem esse Luiz Felipe aí que está arrebentando. Gozado que ele não é lateral, ele está improvisado, ele é meia de origem, mas como lateral está arrebentando. Jogando muito melhor do que os dois laterais que são laterais de origem. Então, aí o Jefferson, a Ponte não achava um lateral, nunca convenceu nos laterais contratados, e o Jefferson rodando por aí, então só na Ponte que ele não jogava, que ele não jogou, mas jogou em diversos times como titular. Bem lembrado e bem comparado aqui com o caso do Ludic, que eu gosto bastante, acho muito bom o lateral. Vamos ouvir o Edu Pinheiro, mas antes do Edu Pinheiro, deixa eu reforçar aqui para você participar conosco mandando mensagens. Você pode participar hoje das nossas enquetes, ou então, se não quiser, pode também colocar qualquer outro aí, né, tema que você queira discutir com a gente. As enquetes do programa de hoje são as seguintes. Um é palpite, né? Se você tá bom de palpite para o jogo de daqui a pouco, 18h30, envolvendo Novo Horizontino e Ponte Preta. E o outro é sobre Jamerson no Coritiba e o Regis no Guarani. O que você acha e como é que você avalia tecnicamente essa troca? Esses são os temas, mas se quiser colocar outro tema também, fique à vontade. 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de áudio 40, 50 segundinhos. E mensagens de texto, um texto curto também, para dar tempo de mais participantes.
O programa vai até às 6 da tarde. Chegando aqui no Esporte em Debate, Edu Pinheiro. Edu Pinheiro. Muito bem, amigo Batista, amigos da Bandeirantes, vamos lá com historinhas de Ponte Novo Horizontino, para dizer que em 87 teve um jogo lá, 1-0, gol do meia Gilmar, que veio do Flamengo, também conhecido como Gilmar Popó. Da Ponte foi pro Botafogo do Rio, jogou no Santos, na sequência jogou no São Paulo. Olha a Ponte de 87, esse jogo do dia 17 de maio de 87, Novo Horizontino 0, Ponte 1. A Ponte com Barbiroto no gol, Odair Rimem na lateral direita, Júnior Cural de zagueiro, hoje mora nos Estados Unidos, André Cruz, uma das maiores revelações de zagueiro da Ponte, jogou depois no Flamengo, na Bélgica, na Itália, seleção brasileira, ganhou medalha de prata na Olimpíada de Seul, e ganhou a Copa América de 89 aqui no Brasil e foi convocado aí o André Cruz na Copa de 98 por Zagallo. Não chegou a jogar, mas foi convocado, né? E tinha também na lateral esquerda Ademar, Charles Guerreiro. No meio, Charles Guerreiro, ele não renovou com a Ponte, o passe ficou arbitrado na Federação Paulista, aí o Beto Zini foi lá, acabou levando para o Guarani. Charles Guerreiro, volante. Tinha Wagner e Eri Gilmar, e na frente Zé Carlos Bodão, que veio do 15 de Jaú, Hélio, depois Valmir e Carlinhos, depois Paulo Sérgio. E o técnico Cilinho, que Deus o tenha. E curiosamente, depois desse jogo, o Cilinho foi para o São Paulo e foi campeão paulista de 87. E a Ponte contratava para o seu lugar Nelsinho Batista, que ficaria 21 jogos e depois a Ponte foi rebaixada. Bom, 3 anos depois, 1990, todo mundo sabe, a final caipira, Bragantino e Novo Horizontino. Estava lá o Nelson Batista, repito, como técnico do Novo Horizontino, e o Bragantino acabou vencendo, né? Ficou com o título. Foram 2 empates, e como a campanha do Bragantino era melhor, Bragantino campeão paulista, tá? Bom, mas esse Novo Horizontino, ele foi extinto em 1999. E esse Novo Horizontino de hoje, ele foi fundado em 2010. Na realidade, o correto é Grêmio Novo Horizontino. Aquele que foi extinto é Grêmio Esportivo Novo Horizontino. Mas para economizar, eu vou falar Novo Horizontino, todo mundo, claro, vai entender, tá? Esse de hoje, fundado em 2010, tá? Jogos de Ponte e esse Novo Horizontino, 2017, Campeonato Paulista. Um jogo no majestoso, Ponte 1, Novo Horizontino 2, rapaz. O Silas era técnico do Novo Horizontino, tá? E aqui o João Brigatti era interino. E depois desse jogo aqui, o Alexandre Macacão, que tinha jogado na Ponte, né? Foi tirar satisfações com o Brigatti. Por quê? Porque no jogo anterior, no majestoso 1-1, Ponte e Corinthians, o Brigatti disse na coletiva que vem o Novo Horizontino, vamos ganhar e tal. E agora, cara, quando terminou o jogo, vitória do Novo Horizontino, 2-1, o Alexandre foi colocar o dedo na cara do Brigatti. E aí, você não falou que ia ganhar e tal? 2017, todo mundo se lembra. Depois, na sequência, um pouco mais tarde, chegaria a Gilson Kleina. A Ponte chegou na final contra o Corinthians. Deixa eu ver o que é mais aqui. 2018, majestoso, foi 1-1, era sábado de carnaval. Quem marcou o gol da Ponte foi Felipe Cardoso, tinha 19 anos e veio da base do Oswaldo Cruz para a Ponte. O Felipe Cardoso está em Portugal, num time chamado Casa Pia. Casa Pia. O Casa Pia disputa a primeira divisão do futebol português. Está pensando o quê? E lá está o Felipe Cardoso. Teve um jogo aqui em 2019. Aliás, foi lá em Novo Horizonte 0-0. Foi anulado um gol legítimo da Ponte. O gol do Edson. Esse Edson, deixa eu ver aqui na escalação, esse Edson veio do Bahia, era volante, anulado, o gol de cabeça, quem cruzou foi Thiago Real, o Thiago Real que está na Arábia Saudita, viu? Ei, Thiago Real, 2020, bom, aqui foi o seguinte, uma época muito triste de pandemia, teve um derby no Brinco, o Guarani ganhou de virada 3-2, o Brigatti era o técnico da Ponte. O campeonato parou 4 meses, Covid, época muito triste e terrível.
Quando retomou o campeonato, era tudo portão fechado. E a Ponte tinha que ganhar os 2 jogos. E pegou o Novo Horizontino na Arena Barueri. O mando era da Ponte. Mas Campinas estava naquela fase vermelha. O estado foi dividido em 17 regiões. E aqui, devido ao Covid, não podia ser. E lá a Ponte venceu 2-0 em Barueri. Gols de Bruno Rodrigues e de João Paulo. Bruno Rodrigues e João Paulo. João Paulo está no CRB. Aí o que acontece? Na sequência, a Ponte jogou contra o Mirassol. O jogo foi em São Bernardo do Campo. O mando era do Mirassol. E a Ponte venceu 1-0, o gol do Bruno Rodrigues. A Ponte não só escapou do rebaixamento, como foi pro mata-mata, pegou o Santos em plena Vila Belmiro. A Ponte ganhou de 3-1, eliminou o Santos. E na sequência, a Ponte foi eliminada pelo Palmeiras. Vamos lá. 2021 teve lá em Novo Horizonte 1-1. Esse jogo aqui, quem fez o gol da Ponte foi o Moisés. Moisés, que está lá no Fortaleza, tá? 2021 ainda, Campeonato Paulista, Troféu do Interior, foi a final. 21 de maio de 2021, Novo Horizontino 2.0, Novo Horizontino campeão e foi para a Copa do Brasil. E aqui o técnico da Ponte era o Fabinho Moreno, né? Foi o último jogo dele. Depois ele voltou a ser coordenador e depois acabou saindo da Ponte. 2021. 2022, Campeonato Paulista, Majestoso, Ponte 2, Novo Horizontino 0, 2 gols do Luca. O Luca que está na Tailândia. Deixa eu ver o que é mais aqui. 2022, era a Série B, primeiro turno, Majestoso, Ponte 0, Novo Horizontino 1. Gol de Ronaldo, esse Ronaldo sempre aprontando para cima da Ponte, né? Aquele que em 2012 jogava no Guarani e teve um derby no Majestoso, o derby do Centenário. A Ponte vencia 1-0, no finalzinho o Vadão coloca esse Ronaldo e tira o Oziel, lateral direito. E na primeira bola o Ronaldo sofre pênalti, o Gerson faz pênalti em Ronaldo, aí o Fumagalli cobrou, empatou 1-1. E aqui o Ronaldo marca o gol 1-0, gol de pênalti, porque o Fabrício Dornelas faz pênalti e o Ronaldo cobra 1-0, terminou assim. Nós estamos em 2022. Agora, o segundo turno da Série B, lá em Novo Horizonte, foi o seguinte. A Ponte tinha vencido o Guarani, tinha vencido o derby 1-0, gol de Fecim. Lembra-se disso? Ponte 1, Guarani 0, gol do Fecim. O ano passado, 2022. E na sequência, Novo Horizonte. O jogo foi 1-1, a Ponte inclusive jogou muito mal, mas o Luca acabou empatando no finalzinho 1-1. E nós tivemos aqui, recentemente, já pela Série A2, em fevereiro, aquele 3-0 para o Novo Horizontino, num jogo em que a Ponte toma um gol logo a 3 minutos, gol do Ailon, depois a 29 minutos do primeiro tempo, o Guilherme Souza expulsa o zagueiro, aí o Hélio, ele tira o Pablo Diego e coloca o Edson, zagueiro da base, foi a estreia dele. Aí começa o segundo tempo, a Ponte toma um gol a 1 minuto, toma gol a 5 minutos. Aí ficou difícil, a única derrota da Ponte até agora na Série A2. E para falar nisso, deixa eu aproveitar aqui para fazer um comparativo entre as campanhas aí da Ponte e do Novo Horizontino. Olha, a Ponte somou 46 pontos, somando todas as fases. Até o último jogo, a Ponte somou 46 e o Novo Horizontino somou 39. A Ponte teve 14 vitórias, o Novo Horizontino teve 12. A Ponte teve uma derrota, que é essa que nós falamos aí, 3-0 lá, e o Novo Horizontino teve 4 derrotas, as 4 fora de casa. Para Santista 4-2, para o Lemense 3-2, para o Oeste 1-0 e para o Velo Clube 2-0, tá? A Ponte marcou 38 gols, Novo Horizontino marcou 32. A Ponte sofreu 15 gols. O Novo Horizontino sofreu 17. Em termos de artilheiros, o Gé da Ponte marcou 9 e o Ailon é o artilheiro do Novo Horizontino com 7. Lembrando que do campeonato o artilheiro é o Bruno Moraes do Juventus com 12 gols. Juventus não está mais na parada, então fica um desafio aí para o Gé e para o Ailon em termos de artilharia. Olha, uma curiosidade com referência às campanhas em casa. A Ponte no Majestoso, até agora, nessa Série A2, teve 10 jogos. Foram 8 vitórias e 2 empates. E o Novo Horizontino também teve 10 jogos no Jorge Ismael de Biasi. 8 vitórias
e 2 empates. A mesma campanha da Ponte no Majestoso, tá? E pra finalizar, Batista, presta atenção, hein? Eu vou falar da premiação da Série A2. Fala aí, Edu. Olha, a federação paga para o campeão 280 mil e mais um carro Stonic. Stonic, fabricado pela Kia, vale 160 mil. Então dá um prêmio aproximado de 440 mil. É aproximado porque carro zero saiu da agência, já não vale mais, né? Então é mais ou menos isso. 280 mil mais o carro. E para o vice-campeão paga 200 mil. Agora, um outro detalhe também, Batista, é que no último jogo contra o 15, o maior público, 16.129, e tivemos uma renda de 234 mil. A Ponte ficou limpo para ela, tirando as despesas, a Ponte ficou com 159 mil. Então vamos lá. No jogo de sábado, no jogo da volta, vamos imaginar aqui de novo 16 mil pagantes. Vamos dar uma arredondada aqui. Vamos imaginar que deu um lucro de 150 mil para a Ponte. Então, se pegar o lucro contra o 15 de Piracicaba e o lucro que vai dar sábado, vai dar 300 mil. Quer dizer, em 2 jogos no Majestoso, nos 2 jogos finais, vai dar mais dinheiro do que o prêmio pago pela federação em dinheiro, que é de 280 mil. É isso aí. A premiação aqui na Bandeirantes. E as historinhas de Ponte e Novo Horizontino. Certo, Batistão? Sensacional, Edu Pinheiro e as suas histórias maravilhosas. Edu Pinheiro, o incomparável. E eu tenho um recado para você. Todo brasileiro ama um churrasco e adora festejar. Para deixar a sua festa ainda mais requintada, confira a grande variedade de produtos com alimentos para todos os gostos da Seara. Uma linha completa de linguiça 100% carne suína, com os temperos mais amados pelos brasileiros. Tem o chimichurri, alho e ervas e também tem a linguiça apimentada. Bife de linguiça da Seara, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para grelha, levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. A primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Conheça os novos produtos da linha Churrasco Seara Gourmet. Linguiça toscana com chimichurri, melhor performance na churrasqueira. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre tudo da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e também uma mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. 16h38, ouvinte participando com mensagem de áudio, ouvinte no ar. Oi, amigos da Bandeirantes, boa tarde. Meu nome é Luiz Antônio, eu sou aqui do Jardim Chapadão, Campinas, e gostaria de fazer uma colocação direcionada principalmente à alta diretoria da Ponte Preta. A Ponte Preta costuma fazer bons negócios com o Corinthians, e no passado, não muito distante, já conseguiu recondicionar um zagueiro, que eu não me lembro o nome agora, e recolocou também no mercado, porque estava esquecido, encostado no Corinthians, o Luca. Fez o mesmo agora, recentemente, com o Matheus Jesus, inclusive com doping aqui na Ponte Preta, e olha como está jogando o Matheus Jesus. A minha sugestão para a diretoria da Ponte, vamos buscar o Luan, vamos fazer um acordo com o Corinthians, traz o Luan para a Ponte, e aí a gente recoloca ele fácil na vitrine do futebol brasileiro, e ele, tenho certeza, ajudará muito a Ponte Preta nesse campeonato da Série B. Falou o nome dele ou não? No comecinho aí, vamos ver. Batista,
e amigos da Bandeirantes, boa tarde. Meu nome é Luiz Antônio. Luiz Antônio, CH, eu quero ouvir o Vladimir Catarino também sobre o tema, mas ele fez uma colocação muito interessante. O Luan está à margem do processo, né? Não foi inscrito na Libertadores, não vai luzir no Corinthians. Se não luziu até agora, não vai, né? Não tem jeito. E o Corinthians não rasga dinheiro, pô. Principalmente o Corinthians, né? Que tem uma dívida impagável. Então essa colocação do ouvinte é extremamente inteligente. A Ponte já mostrou que tem possibilidade de recuperar jogadores. Ele citou aí nome de 3 ou 4 jogadores e, por último, o Matheus Jesus, que também estava à margem do processo e pertence ao Corinthians. Por que não tentar uma situação assim com o Luan, que é notadamente bom jogador, mas não encaixou, não deu liga, não deu química com o Corinthians em CH? O que você acha? Eu quero voltar no tempo. Nos 2 últimos anos do Luan no Grêmio, ele estava no banco de reservas. Veio para o Corinthians, o Grêmio evidentemente não ia desvalorizar o seu produto. O Corinthians imaginou que poderia recuperar o atleta. Não conseguiu. Por quê? Ninguém fala. Porque agora o Corinthians, que ficou com o atleta, não pode dizer ou não quer dizer a verdade. E a verdade de bastidores, ninguém confirma isso, é que o atleta não consegue jogar. Ele tem uma contusão sem cura na planta do pé. Ele não consegue nem treinar. No futebol de hoje, com a intensidade de hoje, na posição que ele joga, se ele não for intenso, ele não tem espaço. Então é por isso que o Luan não consegue jogar. Já falaram que ele teve depressão no Corinthians, que era problema de noite. Não tem nada disso. Mas ninguém confirma. Por quê? Porque o Corinthians ainda tem esperança. O atleta tem contrato até o final desse ano, está tentando colocar ele em algum lugar. Mas o problema do Luan, e quem me passou essa informação já faz tempo, tem credibilidade e é setorista do Corinthians há muitos anos. O Luan tem um problema físico, um problema clínico. Físico porque não consegue jogar e clínico porque ele tem um problema que não tem solução na planta do pé. Eu não faria isso. Nos casos que o ouvinte inteligentemente colocou, sim, foi possível e a Ponte conquistou, conseguiu, reabilitou. No caso do Luan, eu não vou falar impossível, eu não vou falar isso, mas é improvável que ela consiga, e o Luan custa muito dinheiro. Eu acho que está fora do alcance da Ponte. Vladimir Catarino, 16h43. Oi, Vladimir, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batista, boa tarde a você, boa tarde ao CH, boa tarde a todo mundo ligado conosco no Esporte em Debate desta quarta-feira, Batista. Esse tema, o que você acha? A Ponte teria condições de recuperar o Luan? Tecnicamente sim, falando apenas do jogador dentro de campo, acredito que sim, seguindo os outros exemplos que já foram citados aí de forma brilhante pelo nosso ouvinte. Mas a questão é, o Luan quer se recuperar? O Luan quer ou tem condições psicológicas para voltar a ser aquele Luan do Grêmio que em nenhum momento foi com a camisa do Corinthians? Não sei se realmente essa motivação pode ser encontrada no jogador, mas acredito que o principal problema seja a questão financeira, né? Os outros exemplos citados pelo ouvinte tinham salários bem menores do que o Luan ganha hoje com a camisa do Corinthians. Não sei se o Corinthians aceitaria fazer aí um negócio para pagar salário do Luan na Ponte Preta. Não sei se isso aconteceria. Acredito que a questão financeira seria mais complicada ainda do que propriamente a questão técnica desta possível ou essa possibilidade de recuperação do Luan, não somente na Ponte Preta, mas qualquer outra equipe. Batista. E quem está acompanhando pelo YouTube está vendo a imagem aí do Luan, jogador da equipe do Corinthians, que dizem, né, tem interesse do Mirassol para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Aproveite o fechamento de ano fiscal na Nissan Daruge. Preparamos as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Atenção, novo Nissan Kicks Advance com PEC Plus 2023
você dá uma entrada mais parcelas de R$ 1.199. A taxa é zero. E o seu seminovo entra com uma supervalorização de R$ 8.000. Para a nova Nissan Frontier Ataque 2023, entrada mais parcelas de R$ 1.359, com mais 6 parcelas semestrais. As 3 primeiras revisões grátis. E o Nissan Versa Advance CVT 2023 com condição especial para PCD, à vista a partir de R$ 96.590 ou entrada mais parcelas de R$ 1.219, mais uma parcela lá no final. Tudo com faturamento imediato. E se você procura por um seminovo de procedência, temos o melhor estoque da região. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar, 16h46, mensagem de áudio. Boa tarde, amigos, aqui é o Mikael. Queria falar sobre a contratação do Guarani. João Vitor, uma boa contratação. Ele é mais conhecido pra gente aqui como Tito. Eu sou amigo particular dele, cresci com ele, sei da trajetória dele. Ele é um menino que vai ser pai, né? Já é um homem, né? Vai ser papai logo logo. E é um excelente jogador e um cara humilde, cresceu em Campinas, humilde. E ele vai ter todo o sucesso. E um sonho aí é o Batista gritar o gol dele, chamando ele de Tito. É ele. Tito. É nóis, tamo junto aí, pessoal. E sobre a Ponte Preta, ela vai ganhar a Série A2, acho que ela virá com título. E dos últimos tempos aí, falando da Ponte Preta, pra mim, o melhor treinador é Guto Ferreira e o segundo é Gilson Kleina. Obrigado a todos aí. E não sou um Ponte Preta e nem bugrino. Eu não sabia, né, que o apelido do João Vitor é Tito. Ele esteve na Ponte, não jogou, foi pro Ituano, lá foi campeão da Série C, transmiti vários jogos, inclusive a final na tela da Band. Time do Ituano campeão com o João Vitor, que fez vários gols. Este ano ele disputou a Série A1 do Paulista pela Portuguesa. Olha, eu sigo aquilo, né, que a assessoria de imprensa coloca daquele material que distribui para as emissoras. E o material distribuído até agora pelo Guarani é o nome de João Vitor. Eu tenho a impressão de que ele não vai jogar com o nome de Tito. O ouvinte diz que conhece amigo de infância, apelido Tito, mas nome de guerra dele é João Vitor. Posso até de vez em quando, né, narrando o jogo, falar que ele tem apelido de Tito. Assim como também, no caso da Ponte Preta, o Jefferson, que tem nome de guerra Jé, e tem apelido Jé do Palio. De vez em quando eu falo Jé do Palio. Jé do Palio, apelido do Jé, lá na zona leste de São Paulo, onde ele disputava campeonato amador, né? Taça das Favelas. Aliás, eu vi um vídeo, ele disputando a final da Taça das Favelas. Marcou 2 gols e o time dele foi campeão. Até o Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva, brincou dizendo que o Jé, lá na Taça das Favelas, ele tinha que jogar bem, porque o pessoal estava lá. A pressão era grande, né, Batista? A pressão era grande, né? O pessoal armado do lado de fora. Batista, mas... Achei interessante. Você tem nome de guerra, Batista? Não. O meu nome de guerra... Que é o seguinte, o meu nome é José Carlos Batista, nome de batismo. Né? Quando eu comecei a trabalhar no rádio, eu fui fazer programa musical. E o gerente da rádio falou, José Carlos Batista, um nome muito comprido, né? E aí, naquela época, assim, tinha esse negócio de colocar um nome diminutivo, né? Então eu fui ser o Carlinhos Batista. Carlinhos Batista. Programa musical
para falar para as mulheres, né? Para ler poesia no ar, coisa desse tipo, música romântica. Carlinhos Batista. O tempo passou e eu comecei a fazer futebol e aí Carlinhos Batista no futebol não dava muito certo. Então, virei Carlos Batista para a transmissão de futebol. Até depois que eu fui para Araraquara, 1983. Nunca mais fiz programa musical, me dediquei exclusivamente ao esporte, ao futebol. Quando cheguei em Campinas, o pessoal começou a me chamar de Batista. Batista. Nome de guerra é Batista. Nome Carlos Batista, nome de guerra, Batista. Carlinhos Batista, nunca mais. Carlinhos Batista, nunca mais, porque nunca mais apresentei programa musical no rádio, né? E aí o Carlinhos Batista, então, ficou lá em 1983, quando saí de São Joaquim da Barra, cidade onde comecei a trabalhar em rádio e fui para Araraquara. Daí para frente, só esporte, só futebol. Carlos Batista! Tem até a vinheta, né? Então não tem como mudar. Já agora. marcou, não. Agora já marcou. Como. Aí não muda tem mais. jeito, né? Isso aí é igual lá em Araraquara. O cara foi trabalhar na rádio lá. Aliás, ele está hoje trabalhando... Hoje não, ele está há muito tempo em Matão. E ele se chamava João Mock. João Mock era o cara. Eu que indiquei ele. Ele era de Matão, eu indiquei ele para a Rádio Morada do Sol de Araraquara. E aí ele chegou lá e tinha que começar urgentemente o programa, porque o outro locutor tinha saído e tinha necessidade, né? E não dava tempo de gravar a vinheta. O diretor artístico da rádio falou, olha, é o seguinte, você tem que começar urgentemente, né? Era, sei lá, tipo uma quinta-feira e ele já tinha que começar o programa na segunda-feira. Tem uma vinheta pronta aqui... Não. Não fez isso. Tem uma vinheta pronta aqui com o nome Ronaldo Camargo. Sabe-se lá de quem era essa vinheta, qual esse Ronaldo Camargo. Aí ele falou, top! Mudou o nome do cara. E até hoje ele usa o nome artístico, nome de guerra, né? Ronaldo Camargo. E aí ele tinha que começar o programa, começou e mudou o nome do cara, porque não dava tempo de gravar a vinheta. Então, João Mock virou Ronaldo Camargo, está até hoje lá em Matão, trabalhando em rádio. E não tem nada a ver um nome com o outro, né? Esse que é o problema. Foi para resolver ali uma situação, né? Não dava tempo de gravar uma vinheta, então já tinha uma pronta e ele entrou no ar com a vinheta que já estava pronta. E aí, Ronaldo Camargo, onde andaria? Então, ninguém nem sabe. Isso aí, provavelmente, o diretor artístico recebia aqueles pacotes de vinhetas prontas, né? Os estúdios que gravam vinhetas ficam mandando para o Brasil inteiro o chamado demo. Aquela época era fita cassete. Mandava para o Brasil inteiro um pacote gigante lá de vinhetas. Entre elas tinha uma lá, Ronaldo Camargo. Foi a que se encaixou no João Mock. Ouvinte no ar, 16h53. E boa tarde, pessoal. Fábio, aqui do Centro, Campinas. Mais uma Série B aí, quem sabe o Guarani dá uma alegria pra gente aí. Faz tempo, hein? Tava lembrando aqui 2009. Você vê um time que não... Se não me falha a memória, né? Não tinha grandes jogadores assim, né? Encaixou o time, né? Covadão. Eu acho que era Douglas, o goleiro, tinha o Léo Mineiro, não sei se Léo Mineiro, Bruno Aguiar na zaga, Kaique, Walter Minhoca. Acho que eram esses caras aí, Fabinho, Ricardo Xavier na frente, né? Então, encaixou e, deu alegria pra gente, hein? Saudades, cara. Quem sabe? Um abraço, Fábio. Abraço, Fábio. 2009, Vadão contratou 22 jogadores que chegaram praticamente às vésperas do início da competição. Deu muito certo. O time esteve no G4 de ponta a ponta, do início até o fim da competição.
Professor Oswaldo Alvarez, saudade do Vadão, hein? Que Deus o tenha, morreu muito jovem, 64 anos, nos deixou, né? Lamentavelmente, faz falta o futebol, o profundo conhecedor da matéria, e lamentavelmente nos deixou muito jovem. Edu, rumo ao Tetra, 3 títulos da Ponte na Série A2. Paulista 27, 33 e 69. Ricardo Dílio Saide, Aparecidinha, Campinas. Ponte Preta campeã 2023. Olha, por que ele está dizendo que a Ponte vai rumo ao Tetra? A Federação Paulista de Futebol fez o lançamento de um livro, 125 anos de história, a Enciclopédia do Futebol Paulista, e fez, para a construção desse livro, um resgate da história do futebol no estado de São Paulo. Ao todo, 104 títulos foram homologados. Um deles foi o do Juventus, campeão paulista em 1934, justamente em cima da Macaca. Final do Campeonato Paulista, Federação Paulista, a Ponte disputou a final contra a equipe do Juventus naquela oportunidade. E a Ponte ficou com o vice, mas em 2 outras oportunidades, a federação reconheceu o título que na época era a época do amadorismo ainda, né? Então, com os 3 títulos da segunda divisão, hoje chamada de Série A2, a Ponte, se for campeã diante do Novo Horizontino, realmente vai ser tetra, porque ela ganhou 1969, na época segunda divisão ou divisão de acesso, hoje Série A2. Então a federação entendeu que é o mesmo campeonato. Assim como a CBF fez a homologação de vários campeonatos, né, juntando todos e até dando a times que não eram considerados campeões o título de campeão, ou seja, a junção de todos os campeonatos, que, por exemplo, o Campeonato Brasileiro começou a ser disputado em 1971. Antes existiam outras competições, como o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Esse foi o predecessor do Campeonato Brasileiro. Então a Federação Paulista fez a mesma coisa. Então, títulos da Ponte de segunda divisão, ou Série A2, como queiram, 1927, 1933, e aí já na época do profissionalismo, em 1969. E agora, 2023, se a Ponte for campeã, hoje tem o primeiro jogo, segundo sábado, se a Ponte for campeã, será tetracampeã da segunda divisão. Mais um ouvinte no ar, 16h58. Boa tarde, Bandeirante, salve, salve, aqui é o Irineu dos Jardins do Oliveira. A minha opinião, os 5 jogadores que o Guarani contratou, na minha opinião, nenhum dos 5 será titular. Então eu não estou nem um pouco contente com as contratações. Nós não precisamos de quantidade, nós precisamos de qualidade. E até agora não tem nenhuma qualidade. Eu estou muito preocupado com o meu querido Bugre. Um abraço para vocês. Salve, salve. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirante. Aí, meu amigo Batistão, beleza? O Edson Fernando. Aê! Na boleia. Ô, Batistão, palpite pro jogo de hoje vai ser meio fraco o jogo, viu? Poucos gols, vai ser meio fraco assim, mas acho que vai ser 5-1 pra Ponte hoje. Valeu, Batista!
Abraço, hein? Tamo junto. Valeu, meta a mão na buzina. Legal essa buzina aí, hein? 17 horas, um rápido intervalo. Voltamos já já aqui no Esporte em Debate pela Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: na Corbella tem Coral Rende Muito, maior rendimento e ótima cobertura para sua pintura. Confira no site corbelatintas.com.br. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando que ontem, pela Copa Sul-Americana, o Santos, jogando na Bolívia, venceu o Blooming por 1-0 e estreou com o pé direito na competição. Já pela Copa Libertadores da América, jogando na Colômbia, Inter e Independente Medellín empataram por 1-1. Ontem também, Atlético Paranaense e Aliança Lima empataram por 0-0. E pelo grupo do Corinthians, o Argentino Júnior venceu o Independente Del Valle por 1-0. Hoje tem a estreia do Flamengo, 7 da noite no Equador. Pega o Alcas, Flamengo, atual campeão. Hoje também tem a estreia do Palmeiras, 9h30 da noite, jogando em La Paz. Tem Bolívar e Palmeiras. Pelo grupo do Verdão também, grupo C, às 8 da noite no Paraguai, jogam Cerro Porteño e Barcelona de Guayaquil do Equador. Hoje também é dia do primeiro jogo da final da Série 2. Logo mais 18h30, tem Novo Horizontino e Ponte Preta. Corbella Tintas, a parceira do pintor. Vai pintar? Vá de Coral Rende Muito. Você encontra na Corbella Tintas. Coral Rende Muito é a tinta concentrada que permite diluição superior aos produtos convencionais. Maior rendimento e ótima cobertura. A qualidade que você já conhece e confia. São mais de 40 lojas para atender você. Mas se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
17h04 em Campinas. Aqui Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Se você quiser participar, mande mensagens de áudio ou então mensagens de texto sobre os temas do programa de hoje ou qualquer outro tema que você queira participar aqui com a gente. Os temas de hoje são os seguintes. Primeiro, o palpite, né? Se é bom de palpite, então qual é o resultado do jogo de hoje em Novo Horizonte? E para os bugrinos, sua opinião, sua avaliação desse negócio envolvendo o Jamerson no Coritiba e o Regis, isso tecnicamente falando. Regis no Guarani e o Jamerson no Coritiba. Aliás, já vou falar um pouco mais sobre esta negociação. 17h06, mais um ouvinte no ar. Olá, Batista, olá, CH. Se realmente concretizar a vinda do Regis, vocês têm informação se o Guarani está trazendo lateral esquerdo, se vem o volante o Bernardo do Coritiba? E para fazer aquela dobra, o Isaac é o cara ideal para jogar junto com o Regis, e o Mike é a pessoa ideal como lateral esquerdo para acompanhar essa dobra aí na lateral de campo. É o Edson Guilherme de Hortolândia. Bom, vamos passar para o CH para analisar essa questão levantada para o nosso ouvinte aí, CH. Batista, o Guarani agora tem outras opções, né? Teoricamente, sim, pelo que a gente conhece. Como tá chegando muita gente nova, e eu não sei como é que trabalha o Pivete, a gente tem uma ideia. Só vamos saber daqui um pouquinho, no início do campeonato. Teoricamente, sim, o Isaac seria um parceiro muito legal para o Regis, mas existem outras opções. E até acredito, conhecendo, pesquisando sobre o Pivete, o time não vai jogar de uma maneira só. É o jeito dele trabalhar. Um cara muito estudioso, um cara que tem como conceito menos pragmatismo. Não é um time de uma nota só, não. Às vezes até os resultados não são ideais pelo conceito. Mas como o grupo é novo, o desafio é novo, o clube é novo, a gente tem que aguardar. Respondendo objetivamente, na minha opinião, sim, a sugestão do ouvinte, sem dúvida, é uma boa. Regis é mais ou menos o que fazia Giovanni Augusto e Isaac, só que com um detalhe, hein? Não tem o Jamerson para fazer o tripé ali, né? Essa trinca que deu muito certo. Nem sabemos quem será ou qual será o lateral esquerdo. O Jamerson por trás, com Isaac variando com o Giovanni Augusto, deu muito certo. Lembrem-se, não é o Giovanni Augusto, será o Regis provavelmente. Para mim, é ganho de qualidade e categoria. Mas na lateral esquerda, como será? Em interrogação. Por enquanto, né, com a saída do Jamerson, Mike é o único lateral. Tem o Eliel também, mas é menino da base, tá voltando de contusão. Acho que deve começar o campeonato contra o Avaí com o Mike na lateral esquerda. 17h08, mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Tudo bom? Beleza? Espero que vocês tenham uma boa jornada esportiva nesta fim de tarde, começo de noite. Batista, estava ouvindo você falar a Ponte pode ser tetracampeã da Série 2 e eu me lembrei de uma frase. Reportam a Dilma Rousseff. Pelo que foi dito, é capaz de ser ela mesma. Segunda divisão é tão difícil, que nenhum time é bicampeão. Abraço! Isso aí, né? Segunda divisão é tão importante que não tem bicampeão. Mais um ouvinte no ar, 17h09. Boa tarde, Band. Aqui quem fala é Marcelo Lopes de Campinas. Cara, tô aqui aguardando, cara, esse jogo da Ponte Preta e Novo Horizontino. Sou pontepretano de corpo e alma. Pena que não é o Carlos Batista que vai estar narrando.
Pois eu sou muito fã desse cara. Eu acho ele um dos maiores narradores do Brasil, com certeza, na rádio. Mas hoje a Band também vai estar bem acompanhado também pela narração. Cara, o Carlos Batista, ele é diferenciado. Falando em Carlos Batista, é diferenciado. É totalmente imparcial entre Ponte Preta e Guarani, sempre torcendo pro time de Campinas. Cara, todos da Band, sucesso. Carlos Batista, cara, sou seu fã. A todos, um abraço. Valeu, muito obrigado. A narração extraordinária do Leandro Bolle está registrado já. A bola rola às 18h30. Aroma das Ervas. Tem uma mistura, uma linha completa de temperos, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Olha, a Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e com combinações incríveis para satisfazer os paladares mais exigentes, ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Quando chegar no local aí que você frequenta, dá uma olhada na marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa, da família Sato. Sato pai, Sato filho. Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Eles que comandam a Aroma das Ervas. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 É, chimichurri, Tigrão. Chimichurri. Aroma das Ervas. Rádio Bandeirantes. 17h12 em Campinas. Ouvinte participando, mensagens de texto. Boa tarde, Batista. Vi que o Matheus Ludic acertou com o América de Natal. Porém, esse garoto é para estar no Guarani. Bom lateral direito e ainda marca gols. Não entendi o porquê a diretoria do Guarani deixa esse jogador sair. Alexandre Bugrino do Cambuí. É o que a gente debateu agora há pouco, né? No começo do programa. Eu não consigo entender o motivo pelo qual o Guarani não tem lateral. Não estou nem falando para ser titular, né? Porque eu acho que o Diogo Matheus será o titular. Mas pelo menos para reserva. Eu acho meio estranho. Será que o Ludic não serve nem para reserva no time do Guarani? E vai disputar a Série C pelo América de Natal? São essas coisas do futebol que não consigo realmente entender. E vamos para o palco do jogo. O estádio Jorge Ismael de Biasi hoje recebe a primeira partida da decisão da Série A2. Danilo Venturini está no local do jogo, ele que vai cobrir o jogo para a TV Band e vai inclusive, né, acompanhar aqui para o programa Os Donos da Bola na tela da Band no meio-dia até 13h. Amanhã vamos colocar a matéria do Danilo. Alô, Danilo, um abraço para você. Como é que está aí o palco do jogo? Boa tarde. Oi, Danilo. Muito barulho, né? O Danilo não está me ouvindo. Então aumentar aqui o retorno do Danilo para que ele possa me ouvir.
Alô, Danilo Venturim, tá ouvindo ou não? Não tá conseguindo me ouvir. Já ele vai participar conosco. A Ponte entra em campo às 18h30. Então, né, Vladimir, daqui a 15 minutinhos teremos o time oficial da Macaca. Na expectativa, né, Batista, sobre a escalação do técnico Hélio dos Anjos, a volta do Fábio Sanches e também a confirmação aí dos demais jogadores titulares da equipe da Ponte Preta. Só uma informação, Batista, a CBF acaba de divulgar as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B de forma desmembrada. Havia essa expectativa sobre esta divulgação. Os times de Campinas na primeira rodada, o Guarani vai fazer a abertura da Série B. O primeiro jogo do campeonato vai ser o do Guarani, contra o Avaí, jogo marcado para sexta-feira, dia 14, às 7h no Brinco. Então, o primeiro jogo da Série B, Guarani e Avaí, na sexta-feira, dia 14, às 7h. A Ponte Preta, Batista já havia adiantado, estreia no domingo, dia 16, às 18h, contra o Vitória, em Salvador. Portanto, as duas equipes aí de Campinas estreando na Série B, o Guarani contra o Avaí na sexta-feira, dia 14, às 7h, e a Ponte Preta jogando no domingo, dia 16, às 18h, em Salvador, contra o Vitória. Primeira rodada desmembrada da Série B do Campeonato Brasileiro. Batista. Desmembrou só a primeira rodada? Não, até a 12ª rodada. Até a 12ª. Isso, já estão desmembradas aí as rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Repita, Guarani joga na sexta. Sexta-feira, às 7h, a partida contra o Avaí. O jogo acontece no estádio Brinco de Ouro, o primeiro jogo, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. E a Ponte Preta vai jogar no dia 18, no domingo, contra a equipe do Vitória em Salvador. Dia 16, aliás, dia 16, 18h. Dia 14, sexta. Dia 14. É o que está aqui na tabela divulgada pela CBF. Dá uma olhada aí, né? Dia 15, então, é domingo. Não, dia 15 é sábado. O jogo do Guarani é na sexta, dia 14. Sexta, Guarani e Avaí, sexta, dia 14. Dia 16, a Ponte joga contra o Vitória em Salvador. Perfeito. Então, tá aí CH, desmembrada a tabela. Guarani abre a competição na sexta-feira e Ponte com transmissão em rede nacional pela Band. Joga no domingo lá em Salvador. O que você achou, CH? São jogos aí. Vai ser muito legal essa Série B, né? Não é só porque a gente vai estar envolvido, a Band comprou os direitos de transmissão, mas é um campeonato que é mais ou menos todo mundo do mesmo tamanho. Não tem os grandões na divisão esse ano. Então, é promessa de campeonato muito equilibrado. Eu também tenho aqui a segunda rodada. A Ponte joga em Criciúma dia 21. 21 eu não sei que dia que é. Eu tenho a impressão que é final de semana. Dia 21 é feriado, sexta-feira. Isso. E o Ceará joga contra o Guarani também dia 22, sábado. Né? Se é sexta Ponte, é sábado, Ceará e Guarani. Eu tenho essas duas rodadas, mas a CBF já desmembrou até a 12ª rodada. Repito, a minha opinião sobre o campeonato é que será um campeonato muito equilibrado, bom para subir, Batista, porque não tem os grandões. Sim, exatamente, não tem, né? Porque normalmente quando tem um grande já mata uma vaga. Vamos para o palco do jogo, Danilo Venturim. Vai cobrir para a Band amanhã. Vamos colocar no programa Os Donos da Bola a matéria do Danilo. E hoje ele está lá no palco do jogo, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Oi, Danilo, tá me ouvindo? Um abraço, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Estou aqui mesmo em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi, onde daqui a pouco começa o primeiro jogo dessa final do Paulista da Série A2 entre Novo Horizontino e Ponte Preta. Os ingressos praticamente esgotados, tanto do setor para o Novo Horizontino quanto do setor da Ponte Preta. Então, é uma expectativa de arquibancada lotada aqui nesse confronto. Que são as duas melhores equipes do campeonato, né, Batista? Novo Horizontino e Ponte Preta sempre estão ali na elite do futebol paulista. Os dois, curiosamente, foram os clubes que caíram no ano passado, foram rebaixados, e agora os dois sobem novamente para a elite do campeonato paulista para disputar, então, em 2024. E um desses clubes pode coroar essa campanha no futebol paulista com um título, tanto no Novo Horizontino
quanto Ponte Preta. Ponte Preta, como teve a melhor campanha na somatória das fases, tanto na primeira fase quanto na fase de mata-mata, vai decidir esse confronto em Campinas. Hoje o primeiro jogo, 6h30 da tarde, daqui a pouco a rola bola aqui para Novo Horizonte e Ponte Preta, e no sábado, às 3 horas, é o segundo confronto aí em Campinas. Batista, uma expectativa de jogo muito bom, já que Novo Horizonte e Ponte Preta são as melhores equipes desse campeonato. A Ponte Preta, que teve aí na primeira fase 11 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, e o Novo Horizontino com 9 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, isso na primeira fase. E um dado curioso é que essa única derrota da Ponte Preta foi realmente para o Novo Horizontino aqui nesse papo da primeira decisão de hoje, né? O Novo Horizontino venceu a Ponte Preta por 3-0 na primeira fase. Então, um jogo que promete ser eletrizante aqui entre as duas equipes. Ainda não saiu a escalação nem de Novo Horizontino, nem de Ponte Preta. Daqui a pouco deve sair o time que vai entrar em campo nessa decisão, Batista. Ô Danilo, como é que tá o clima aí? Tá muito calor hoje em Novo Horizonte. Normalmente é calor, mas como é que está a temperatura hoje? Ô Batista, o clima aqui tá bem quente, viu? Começou até a chover um pouquinho, deu alguns pingos de chuva enquanto a nossa equipe chegava até o estádio, mas é um clima quente. Previsão, não acredito que não tenha previsão de chuva para essa noite. Um clima bem quente. Eu vou pegar aqui para você a temperatura que está aqui em Novo Horizonte. E assim, mesmo nessa questão do clima, né, a gente percebe também do lado de fora o clima entre as torcidas. Enquanto a gente estava chegando aqui no estádio Jorge Barão de Biasi, a torcida da Ponte Preta já estava toda junta ali esperando os portões abrirem para poder entrar. Ali estava a torcida organizada da Ponte Preta para conseguir entrar aqui no estádio, e a torcida Novo Horizontino também se reunindo para entrar aqui. Então, um clima entre as torcidas quente, assim como aqui em Novo Horizonte, né? Um clima onde a gente espera 29 graus agora aqui no Novo Horizonte. Como eu disse, um jogo que promete ser eletrizante, um ótimo jogo entre as duas equipes. Batista. Valeu, Danilo. Ótimo trabalho para você aí, Danilo. Legal, tá aí, portanto, Danilo, ele que fala diretamente do palco do jogo. Danilo Venturim vai cobrir o jogo para a Band. E a matéria dele estará na tela da Band amanhã no programa Os Donos da Bola. Ô, Vladimir, não tem muito segredo, né? O time não saiu ainda, vai sair daqui a pouquinho, mas só uma alteração, né? Fábio Sanches, né, tá voltando ao time após cumprir suspensão automática por 3 cartões amarelos, volta aí ao lado do Arthur Edson, indo para o banco de reservas, no mais, a mesma equipe que começou o jogo contra o 15 de Piracicaba. E também a ausência na zaga, né, na verdade nós temos apenas um problema, a ausência do Thiago na zaga. Aliás, do Matheus Silva, que era o titular na zaga ao lado do Fábio Sanches. Independente da escalação, né, Batista? O próprio técnico Hélio dos Anjos afirmou que o pensamento da Ponte é sim de buscar a vitória, mesmo jogando fora de casa. Não tem clima de revanche, nada com relação à primeira fase, até porque as equipes se modificaram bastante. O decorrer do campeonato mostrou que realmente o resultado daquela partida ficou na primeira fase, mas a Ponte vai a Novo Horizonte em busca da vitória para trazer essa vantagem para o jogo de sábado aqui no Majestoso. Vamos ouvir o Elvis. Ele projeta esse primeiro duelo contra a equipe do Novo Horizontino. Sabemos que são as duas equipes que mais investiram, que tinham o grande objetivo de voltar ao Paulistão, né? E chegaram as duas na finais. Sabemos que são 2 jogos complicadíssimos, mas assim, a gente vai para lá hoje, para amanhã fazer um grande jogo e depois trazer a decisão diante do nosso torcedor, diante da nossa casa, e aí sim poder comemorar esse título, claro, respeitando muito a equipe do Novo Horizontino, sabemos da qualidade que tem do outro lado, mas aqui a gente sabe que dentro da nossa casa, junto com o apoio do nosso torcedor, a gente tem tudo para conseguir esse título para a Ponte Preta. Vamos ouvir o Eduardo Batista, o técnico do Novo Horizontino. Ele fala sobre o duelo contra a Macaca. Então deu para
todo mundo comemorar e já voltar à concentração novamente com um jogo importante que vale um título, né? O título ele fica na lembrança, a gente procurou passar isso para os jogadores. Né? Nós não temos muito tempo de preparação, mas como foi todo o campeonato, né? O campeonato a gente teve muito pouco tempo para se preparar um jogo e outro. E vale a pré-temporada, né? O trabalho que a gente fez lá no início, né? De buscar algumas alternativas e de buscar algumas ideias, tentar confrontar com o adversário para que a gente possa achar a melhor solução para botar em campo hoje não, amanhã, e sair daqui vencedor no primeiro jogo. 17:25 CH, time da Macaca para enfrentar o Novo Horizontino. Tá bem escalada? Tá bem escalada, é o que eu faria. O Hélio vai no tradicional, não fica inventando, não é hora de inventar, é hora de colocar uma intensidade muito grande, de não perder a mobilização. O time estava muito mobilizado nas semifinais e tem que ter a mesma mobilização e intensidade agora para tentar ser campeão. A Ponte está pronta, está preparada, ela está concentrada, ela se preparou para isso, para fazer a final do campeonato, como o Novo Horizontino também. Chegaram à final da Série A2 os dois melhores. A Ponte vai decidir em casa. Por isso acho, e por outras coisas também, né? O time está na mão do Hélio, o time veio num crescente muito grande, cresceu na hora certa, trouxe confiança para o grupo. A eliminação na Copa do Brasil não abalou em nada, o trabalho prosseguiu e a Ponte chega muito forte. Como está muito forte o Novo Horizontino. Mas para mim, a Ponte Preta vai conseguir levantar o título, Batista. A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade de Campinas. Anote aí o endereço. Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Ou então, faça contato pelo WhatsApp 995450320. Eu vou repetir, 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Rádio Bandeirantes. 17:28, rápido intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Proforex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Proforex Zero à vista a partir de R$ 277.790. Ou entrada mais parcelas de R$ 2.990. Com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha
sobre a vida. Bastidores do Poder, de segunda a sexta-feira às 10 da manhã, na Rádio Bandeirantes Campinas, levando até você as notícias mais relevantes da economia e da política local e nacional. O programa para quem quer ter acesso à informação e ficar atualizado de um jeito leve e sem complicação. Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, em FM 85,7 e AM 1170. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 974 17 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h31, ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Ô Batista! Oi! Lembra o Tigrão aí, que eu acho que é a empatia. Se importar com a Ponte Preta e tentar ajudar a Ponte Preta, que nem o Hélio dos Anjos, acho que só passou um técnico pela Ponte, o Abel Braga. Ele também se importava com a Ponte Preta e fez de tudo pela Ponte, na época dele. E o Hélio dos Anjos devolveu a raça e o orgulho da gente torcer pela Nega Véia. É o Furlan de Vinhedo, um abraço para todos aí. Abraço, muito obrigado pela sua participação. Já imaginou uma marca de ferramentas elétricas com mais de 150 produtos em linha, que tenha mais de 600 autorizadas no Brasil todo, que seja a principal escolha do profissional, que prioriza o custo-benefício? Então, essa é a Uesco. Nesse ano, comemora seus 10 anos no Brasil com uma série de lançamentos especiais para você, como a WS 3228K, um martelete perfurador rompedor com 900 watts de potência, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. Ou então a WS 2319K2, a furadeira de impacto 18 volts, com motor sem escova, mandril de metal com aperto rápido, velocidade variável e reversível, 2 velocidades, freio de motor. Se você precisa de uma parceira de confiança que aguente o tranco aí no trabalho, sempre com preços melhores que a concorrência, já com a Uesco, a marca do profissional brasileiro. Quer saber mais de todos os produtos e tudo sobre a Uesco? Não perca tempo. Acesse o site agora, Uesco com W. A pronúncia é com U, mas escreve-se com W. uescoferramentas.com.br. Acompanhe também no Instagram, @Uesco_Brasil. Vem pra Uesco, 10 anos construindo com você. Bandeirantes. Batista. Ouvinte participando. Oi, pois não, Vladimir Catarino. Só para reforçar aquela informação sobre a tabela desmembrada do campeonato da Série B, o derby entre Ponte Preta e Guarani acontece na 7ª rodada, está marcado para um domingo, dia 21 de maio, às 18 horas, no Majestoso. Então, o primeiro derby da Série B vai ser na 7ª rodada, domingo, dia 21 de maio, 18 horas, no Moisés Zucarelli, entre Ponte Preta e Guarani. Ponte ganha hoje. Boa tarde, estou em Portugal, Nazaré. 2-1 de virada. Diz aqui o ouvinte, né? Colocando o palpite dele.
Se Matheus Jesus estiver fazendo uma boa campanha e o Corinthians quiser, ele volta. A Ponte é obrigada a liberar. Acredito que sim, né? Ele tem contrato com o Corinthians e o Corinthians vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se o Corinthians solicitar, ele tem que retornar, provavelmente tem essa cláusula. A Ponte está definida, Vladimir Catarino. Definida, Carlos Batista. Agora oficialmente na pedra, como diriam os antigos, né? A Ponte com aquela mesma escalação que nós já havíamos adiantado, mas agora vamos com numeração e tudo, Batista. A Ponte com Kaique França com a 12, Luiz Felipe 14, Fábio Sanches voltando ao time tem a 27, é o capitão, Arthur 15, Júnior Tavares 22. No meio, Amaral 8, Leonaldi 5, Matheus Jesus 20, Elvis 10. No ataque, Pablo Diego 11, Gé 19. Então é o time que a gente já vinha trazendo aqui. Na reserva estará hoje o Pedro Rocha com a 1, o Everton 2, Edson 3, Felipinho meia dúzia, Dudu 7, Eliel 9, Thiago 13, Jean Carlos 16, Guipira 17, Cássio Gabriel 21, Ramon Carvalho 23 e o Luan com a 30, portanto a Ponte já confirmada pelo técnico Hélio dos Anjos para o confronto de daqui a pouco contra o Novo Horizontino, começando aí a decidir o título desse Campeonato Paulista da Série 2, Batista. Beleza, tá aí, Ponte Preta já escalada, definida pelo técnico Hélio dos Anjos. Tem o Novo Horizontino quando quiser, viu, então Batista? Vai! George Mel, goleiro 1, Adriano tem a 3, Renato Palme tem a 4, Giovani 5, Heverson meia dúzia, Léo Tocantins 7, Rômulo 8, Ronaldo 9, Marlon 10, Ailon, artilheiro do time com a 11, William Lepo 22. O Renato é o capitão do time com a 4. No banco técnico Eduardo Batista terá Vinícius Almeida, Raul Prata, Bruno Costa, César Martins, Líger, Brian Rabelo, Ricardinho, Renan Gorni, Lucas Café, Luiz Gabriel e o Jordi. Esse é o time do Novo Horizontino, Carlos Batista. É a arbitragem, Vladimir? Sim, Luiz Flávio de Oliveira, experiente árbitro, apita hoje. O assistente 1 é o Luiz Alberto Andrini Nogueira, a assistente 2, Robson Ferreira Oliveira. No VAR estará Thiago Duarte Peixoto. Sabe quando o carro começa a dar aquela falhada estranha, perdendo potência? Esses sinais podem indicar alguns problemas e os mais comuns são com a vela ou os cabos de vela. E tem também aquele cloque-cloque que pode não ser só mais um barulho, mas sim que o sistema de suspensão pode estar falhando. E isso é coisa séria, que deve estar diretamente ligado com a estabilidade e o controle do veículo. Na Rocha Autopeças, você encontra peças originais para o seu carro. É isso mesmo, na Rocha tem velas e cabos NGK e Bosch originais. Peças para o sistema de suspensão, inclusive amortecedores originais Nakata, que é referência no segmento. Encontre a pronta entrega na Rocha Autopeças e todas as peças com garantia. Acesse o site para saber mais. rochaautopeças.com.br. Encontre o WhatsApp da loja mais próxima de você e fale diretamente com o vendedor. Peça o orçamento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rádio Bandeirantes. 17h38, intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Seara, e experimente a linha completa de linguiça 100% carne suína, com temperos e salsicha para grelha levemente defumada. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas.
Todo brasileiro ama um churrasco e festejar. Experimente os melhores sabores da Seara. Bife de linguiça, praticidade para o choripã perfeito e salsicha para a grelha levemente defumada. Mais carne, mais suculenta. Primeira e única salsicha para churrasco do mercado. Seu churrasco fica ainda melhor com o melhor da Seara. Vai de churrasco? Tá na cara que é Seara. Encontre toda a variedade da Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 17h41, Gleger Zorzin. Você por dentro do jogo. Oi, Gleger, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Batistão, um grande abraço para você. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes, competitiva. E para mim, sem dúvida nenhuma, as duas melhores equipes estarão em campo hoje, em dois duelos, o primeiro lá em Novo Horizonte e o segundo aqui na cidade de Campinas, no majestoso, no Moisés Lucarelli. Qual o resultado que eu acho que vai ser Ponte Novo Horizontino? Eu acho que a Ponte vai vencer o jogo, até pela qualidade, por tudo que a Ponte tem feito aí na competição. Para mim é favorita e daqui a pouquinho o Catarino vai trazer a escalação da Ponte e assim, aparentemente vem com força máxima e isso é importante demais. Então, para mim a Ponte é a favorita. E Jamerson no Curitiba, Regis no Guarani, como você avalia essa troca? É claro que situações diferentes, características, né? O Jamerson mostrou muita qualidade jogando de lateral esquerdo. E como diz Carlos Henrique Siebert, né? Hoje é difícil encontrar um bom lateral. Seja ele direito ou esquerdo, é muito complicado, é muito difícil. Mas eu acho que o Guarani pode sim, aí no próprio Mike, que é o substituto imediato que está no elenco, e também com outros jogadores, aí tem o próprio Eliel também que está voltando, se recuperando de contusão, então dá para suprir agora. O jogador como o Regis é sempre muito importante. E eu avalio como boa a troca, viu, Batistão? Olha, sobre o Regis no Guarani e o Jamerson no Coritiba, valor 6.300.000. 4 milhões e meio por 25% dos direitos. Mais 1.800.000 pelos salários do Regis até o final do ano, inclusive o pagamento do 13º. Desta maneira, Guarani finaliza a negociação. O Guarani não confirma. Hoje até falei por mensagens com o Pastana e o Pastana disse que o negócio não foi fechado. Mas informações de bastidores, né, dão conta de que o negócio está sacramentado. O Guarani recebe 4 milhões e meio e ainda fica com 25% para uma futura negociação. Futuramente, se o Regis, aliás, se o Jamerson for negociado com o futebol europeu, aí vai ter uma supervalorização. A parte do Guarani, evidentemente, também estará valorizada. No momento, o Guarani pega 4 milhões e meio e deixa de pagar os salários do Regis até o final do ano. E ainda recebe o Bernardo, jogador jovem, 21 anos, volante, para reforçar o time na disputa da Série B. E aí, Gleger, o que você achou do negócio? Olha, Batista, eu acho que quando o negócio é bem para todos os lados, é um bom negócio. E assim, a gente vê, né, que demorou um pouquinho,
Especulou-se até que não seria o Coritiba o destino do Jamerson, mas eu acho que o negócio sim foi bom. O Guarani coloca um dinheiro no cofre, é importante isso, e nós temos que analisar da seguinte forma: a chegada do Jamerson no Brinco de Ouro, jogador totalmente desconhecido, ninguém falava do Jamerson, o Guarani abriu as portas, o Guarani o colocou no cenário, colocou na vitrine, e ele, claro, com toda a sua capacidade, condição e qualidade, deu o retorno necessário. O Guarani realmente sai extremamente no lucro com essa negociação e tem de volta aí um jogador que deu muito certo vestindo a camisa do Guarani, que é o Regis. Agora, eu estava dizendo isso hoje no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, é o seguinte, olha, o torcedor, o Regis que nós estamos aqui avaliando, é o Regis que estava no Coritiba, tá? Que não teve muitas oportunidades, jogador que não mostrou a mesma evolução mostrada aqui no Brinco de Ouro, não teve aquela ascensão que todos esperavam, e o Regis está voltando agora para o Guarani. Quando ele veio do Cruzeiro, ele já veio numa condição diferente, estava jogando, titular, né? E aí, agora, está há algum tempo sem jogar, sem ter uma sequência como titular, mas avaliando o negócio num contexto geral, eu acho sim que foi um ótimo negócio. E para você, CH, negócio aí com o Jamerson? Bom negócio, Batista, bom negócio. Apesar de ser muito raro você encontrar no mercado, bem lembrado pelo Gleger aí, achar lateral esquerdo é difícil, não é fácil não. A seleção brasileira está aí batendo lata faz tempo aí, encontrando laterais. Olha só, nós aqui defendemos o Marcos Rocha, que tem mais de 30 na seleção brasileira, na Copa passada aí. Veja só. Tudo bem que eu estou falando de lateral direito, mas posso falar do lateral esquerdo também. Nós levamos Daniel Alves, com 40 para a Copa do Mundo. Então o Coritiba sabe o que está fazendo. Só que o Jamerson veio, não de graça, mas veio numa situação muito boa, financeiramente falando, para o Guarani. E o Guarani encontrou nessa oportunidade a possibilidade de repatriar o Regis, que já era um sonho antigo do Guarani. Se ele vai jogar bem ou não, é risco do negócio. Eu quero lembrar o Gleger que ele tem toda a razão, ele não virá da mesma maneira. Me parece, Gleger, que ele fez implante. Vamos aguardar. Apareceu aí no aeroporto diferente. Inclusive você que trouxe a foto. Então ele estará diferente com toda certeza. Se fez o implante em Mogi Guaçu, vai ficar cabeludo que nem você. Então é o seguinte, voltando ao que interessa, é uma posição, lateral esquerda, muito rara e difícil de encontrar. Mas meia, camisa 10, meia do jeito que o Regis joga, também é difícil de encontrar. Então é você trocar uma posição por outra, de repente o Mike tem uma sequência e pode surpreender. Eu não me lembro do Mike ter comprometido. Ele era um ótimo não, era um bom reserva do Jamerson. Então, de repente, surge uma outra oportunidade aí, mas eu acho bom o negócio. Pela parte financeira, principalmente pelo retorno do Regis, que tenho certeza vai ajudar muito o Guarani no Campeonato Brasileiro, Batista. E só uma colocação, né, com relação ao Regis. Ele estava no Cruzeiro e o Cruzeiro estava punido pelo Transferban. Não podia inscrever nenhum jogador e venceu o contrato do Regis. O Cruzeiro queria o Regis, mas não teve como. E aí ele foi para o Bahia. Então, quando o Regis veio para o Guarani, o Regis não estava em baixa não, né? Ele estava bem no Cruzeiro, o Cruzeiro queria, mas não pôde, porque estava punido na oportunidade no Transferban. Só essa colocação, né, essa correção aí com relação ao Regis. Ouvinte no ar, 17h49. Boa noite, Batista. Boa noite, mesa. Hoje, Batista, eu vou ligar na Rádio Bandeirante, só para me ouvir o jogo em casa, sossegadinho. E vou torcer para você estar com aquela garganta de ouro afiada, ou você ou outro cara que for radiar. Tá bom? Um abraço.
Eu gostaria de falar uma coisa. Esse jogo da Ponte no sábado tinha que ser pelo menos 6h30. Porque, porra, hoje vai ser 6h30. Porque sábado, 3 horas da tarde, gente. Pelo amor de Deus, na temperatura alta. Prejudica o jogador, prejudica a torcida, prejudica todo mundo. Porque não tem bom senso e coloca esse jogo 8h30 da noite. 8h30 ou 6h30 que seja. Um abraço, Mário de Hortolândia. 17h50, mais um ouvinte no ar. Batista, eu não sou bugrino, sou pontepretano, mas que diz respeito ao Ludwig aí do Guarani, depois que inventaram Lei Pelé e empresário, velho, você não pode esperar mais nada do futebol. É isso aí mesmo, é uma troca de moeda pra lá e pra cá e as coisas caminham desse jeito aí, infelizmente. 17h51 e agora a ficha técnica do jogo. Tony, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Opa, bora lá com a ficha técnica do jogo entre Novo Horizontino e Ponte Preta, já 18h30, bola rola com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, é o primeiro jogo da final da Série A2, times já definidos e escalados, o Novo Horizontino com George no gol 1, William Lepo 22, Adriano 3, Renato Palme, capitão do time 4 e Heverson meia dúzia. Giovani 5, Rômulo 8 e Marlon 10, Léo Tocantins 7, Ailon 11 e Ronaldo com a 9, a equipe do técnico Eduardo Batista. Já a Macaca também pronta, definida e escalada com Kaique Franço, goleiro 12, Luiz Felipe 14, Fábio Sanches voltando ao time 27, Arthur 15 e Júnior Tavares 22. 8 Amaral, 5 Leonaldi, 20 Matheus Jesus e 10 Elvis. 11 Pablo Diego e 9 Gé, o artilheiro do time, a equipe do técnico L dos Anjos. Apita Novo Horizontino e Ponte Preta, Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro de vídeo será Tiago Duarte Peixoto. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes, Mário Passos de Campinas. Eu queria só falar a minha opinião sobre essa questão da negociação do Jamerson. Às vezes vejo alguns torcedores e comentaristas, acho que foi boa a negociação, mas veja bem. Gente, na boa, as pessoas têm que também não ter medo de cravar a opinião exata. A negociação foi excelente, espetacular. Vocês estão de sacanagem. A gente tinha um meia que era o Giovanni Augusto, e esse meia que veio para nós, que é o Regis, é unânime que ele é muito melhor que o Giovanni Augusto. Se ele vai jogar igual ou não, são dos 500, mas no futebol não tenho certeza, senão a gente não contrataria ninguém, nunca teria nenhuma opinião certa sobre nenhuma contratação. A gente ganhou pela ida do Jamerson, o jogador que a gente mais sonhava ter de volta, e ainda de contrapartida enche o bolso em 4 milhões e pouco, com a possibilidade de ganho futuro ainda. Assim, me desculpa, assim, eu cravo aqui, foi espetacular a negociação para o Guarani, eu não tenho dúvida nenhuma. Se o Regis vai jogar igual ou não, isso ninguém tem bola de cristal. Mas é óbvio que se a gente quisesse sonhar com um jogador, seria esse. E também, se a gente ficar conjecturando se vai jogar ou não, também não tenho certeza que o Jamerson ia jogar a Série B desse ano tão bem quanto jogar outra. Então, nesse aspecto, não tem como. O fato é que a gente ganhou muito nessa negociação. Se vai vingar ou não, veremos, tá? E outra, eu acho o seguinte, de fato, é muito raro ter um lateral esquerdo, mas eu acho que um meia bom, da qualidade do Regis,
faz mais diferença no time do que um excelente lateral esquerdo, tá? Gostaria muito de ter o Jamerson e continuar com o Jamerson e com o Regis, mas entre a escolha de um excelente lateral esquerdo e um excelente meio campo, eu ficaria com o excelente meio campo. Um abraço a todos aí, não sei se concordam, um grande abraço. Abraço, vou fazer uma pergunta. Você se sente seguro? A ATGB Sistemas possui as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa, com monitoramento 24 horas por dia. Com sede em Campinas, a ATGB atende todo o território nacional e conta com mais de 10 anos no mercado. Inovações, tecnologia de ponta, equipe especializada. Essas são as marcas da ATGB. Não negocie a sua segurança sem antes falar com a ATGB Sistemas. Ligue hoje mesmo para obter todas as informações com a equipe ATGB e garanta um plano personalizado para o seu condomínio ou empresa. Ligue 19, o código de área e o número 3324 7500. Repetindo, 3324 7500. Acesse o site atgbsistemas.com.br. ATGB Sistemas. E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Vamos ver aqui, né? O que é que nós temos na lata? Com 83%, Sport tem melhor aproveitamento entre os times da Série B. Atlético Goianiense, 77%. CRB, 74%. E Ceará, 71%. Completam o G4. Esses são os 4 favoritos para o acesso à elite do Brasileirão. Começo com você, Gleger. Não, para mim tem outros favoritos. E você, CH? Não, tem outros favoritos. Quais os resultados dos jogos? Bolívar e Palmeiras e Alcas e Flamengo em CH. Palmeiras vai com o time reserva. Empate. Flamengo vai com a cavalaria toda. Só que tem altitude. Também empate. E você, Gleger? Vitória dos dois. Palmeiras vence e o Flamengo também. Vasco anunciou o atacante Rauan Seco, 21 anos, jogador do Santos. Peixe contratou Bruno Mezenga, atacante do Água Santa, de 34 anos. Quem você teria no seu time? O Rauan Seco ou o Bruno Mezenga em CH? Bruno Mezenga. E você, Gleger? Bruno Mezenga. Abraço, Gleger. Bom trabalho. Valeu, Batista. Até daqui a pouco. Abraço, CH. Bom trabalho. Obrigado, chazinho e descanso, hein? Abraço. Final de programa. Vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Tchau. Termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640. FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no